Olá pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo de orientação aí para vocês, né? Então dessa vez eu vou passar uma dica em relação ao MetaTrader, né? Então o que acontece? O MetaTrader ele é uma plataforma que te possibilita testar algumas estratégias, né? Então, por exemplo, se você imagine que você configura um setup, configura os parâmetros de entrada do robô. E aí você quer ter certeza que esses parâmetros estão funcionando, que esses parâmetros vão te dar um resultado positivo. O funcionar que eu falo é o seguinte, qual é o resultado que a gente espera com a aquisição de um robô? Evidentemente a gente quer obter algum lucro, né? Então existem parâmetros que eles vão te dar lucros, se você alimentar da forma correta, e se você alimentar da forma errada, os parâmetros vão te trazer prejuízo, né? Então, quando você cria uma estratégia, é difícil para você entender inicialmente assim, qual seria o resultado que esta estratégia teria te trazido até então, né? Então o MetaTrader ele tem uma ferramenta que chama-se testador de estratégias, tá? Que é uma ferramenta muito bacana que te possibilita verificar, poxa, se eu tivesse colocado, por exemplo, essa setagem que eu estou tentando colocar agora, desde o começo do mês, ela teria me dado lucro? Ela teria me dado prejuízo? Tá? Então, e aí você alimenta, abre esse testador de estratégias, alimenta este testador com as informações do robô, ok? E inicializa o teste. Quando o teste é inicializado, ele vai te mostrando minuto a minuto o que está acontecendo, né? E vai posicionando no gráfico ordens, né, do robô e tudo mais, né? Então, você consegue então verificar se a estratégia vai te trazer resultados positivos. Então, quando você pega uma amostragem de, por exemplo, um dia, às vezes você faz uma estratégia durante um dia, eu quero que rode durante um dia. Então, quando você coloca os parâmetros, de repente, naquele dia, a estratégia foi perdedora, ou então foi ganhadora. Mas a amostragem, ou seja, um dia, pessoal, é muito pouco para que vocês possam ter certeza que uma estratégia vai te trazer resultados a médio e longo prazo consistentes, né? Então, a gente tem que pegar uma amostragem maior. Agora, você colocar a estratégia para rodar 10, 15, 20 dias e ela te trazendo resultados positivos dia após dia, aí sim você tem mais certeza, né, de que a estratégia é positiva, né? Então eu vou começar aqui, então eu deixei a tela do MetaTrader aberta aqui, né? Se vocês olharem aqui no canto inferior direito, tem escrito testador de estratégias, tá? Quando você clica aqui em cima, ele abre um módulo aqui na parte inferior do programa, né? Esse módulo escrito aqui, Expert Advisors, algumas informações aqui, tá? Se o de vocês aqui, por exemplo, não tiver esse escrito aqui, né? Por exemplo, ele não tem, deixa eu voltar aqui a exibição de observações do mercado aqui, só um minutinho, vamos lá, caixa de ferramentas, está aqui, tá? Então, vamos supor que o de vocês não tenha nada escrito aqui, tá? Vocês vêm aqui no exibir, né? E vem aqui testador de estratégias, ou então o atalho Ctrl R, ok? Então eu vou dar o atalho Ctrl R, ele já abre o testador de estratégias para mim, tá? Então vamos lá. O que a gente tem que fazer? Essa primeira aba aqui, ela seleciona para você o tipo de teste que você vai fazer. Que você quer fazer um teste com indicadores ou você quer fazer um teste com robôs. Então, no nosso caso, vamos deixar clicado aqui em robôs, que é esse Expert Advisors. Então, muitas vezes, vocês vão ouvir a palavra EA, né, que é a abreviação do E e do A aqui, né? E aí, nesse segundo campo aqui, nós vamos, então, agora selecionar o nosso robô, ok? Então, eu vou pegar nessa lista aqui, vou encontrar aqui, né, o nome do nosso robô, então tá aqui, tá? Sigur versão 1.3, ok? O papel que nós vamos fazer o teste, então, por exemplo, o WinG19, né? O tempo gráfico, aqui, né? Aqui eu poderia colocar outros papéis e cada um desses papéis tem uma setagem diferente, né? O tempo gráfico que nós vamos fazer o teste, né? Então, gráficos de 1 minuto, 2 minutos, 3, 5, 6, 10, 12, 15, 30. Você pode fazer o teste em cada um desses gráficos aqui, tá, pessoal? Mas
em um dos vídeos eu até comentei que a gente normalmente 80% dos nossos setups são baseados em gráficos de 1 minuto, tá? Período, né? A data. Você pode fazer o teste do histórico completo, o último mês, o último ano e o período personalizado. Aqui está em período personalizado. Por quê? Porque existe uma coisa nos mini contratos, que a gente chama de rolagem. O que acontece? Essas rolagens, elas são basicamente a finalização de um contrato com o reposicionamento de outros contratos, né, de outra série. Cada vez que um contrato termina, né, começa um novo contrato com uma letra diferente, com um código diferente, né? Esse WIN é o mini contrato do índice, né? Esta letra aqui é o código vigente agora, né? E o vencimento dela vai ser agora em 2019, né? Então, existe uma tabela aí que pouco a pouco a gente vai alimentando essas informações para vocês, e no grupo de WhatsApp o pessoal sempre vai orientando. Ó, pessoal, hoje já vamos trabalhar então com o gráfico com letra Z, com letra F, enfim, com as próximas letras aí que compõem aí a tabela aí de rolagem dos robôs, tá? Mas agora estamos no dia 1º de janeiro, né? E o contrato vigente é esse WIN G19, tá? Então, quando começou esse contrato, né? Esse contrato ele começou no dia 12, tá? No dia 12 de dezembro, e aí ele está trabalhando, a gente está com ele vigente até agora, né? Então esse contrato ele vai adentrar agora no mês de janeiro inteiro e vai persistir no mês de janeiro inteiro, se eu não me engano, é só na segunda quarta-feira do mês de fevereiro, se eu não me engano, é que a gente vai ter a troca do contrato. Então, nesse começo de ano ainda aqui, estamos trabalhando com o contrato em G, ok? Então, eu coloquei a data inicial dia 12, que foi o dia que começou, né? E a data final está no dia 29, que foi o último dia do pregão aqui, né? Essas outras informações aqui, eu não vou trabalhar com essas informações agora, né? Porque eu só quero mostrar para vocês o que o MetaTrader pode ajudar vocês, tá? Então aqui, essa execução sem latência aqui, tá? Pode deixar. Isso aqui é um dado importante, pessoal. Aqui quando a gente abre aqui, ele vai mostrar para a gente um tipo de teste que o MetaTrader pode fazer, ok? Então, existem alguns itens aqui, né? Então, por exemplo, esse cada tick, ele vai testar cada tick. Tick é uma mudança de preço que existiu temporalmente no MetaTrader. Então, a cada mudança de tick, ou seja, a cada mudança de valor, de preço, de negociação, é gerado um tick no MetaTrader, tá? Então, o MetaTrader testa a estratégia com o robô desde o dia 12 até o dia 29, por exemplo, testando cada tick, tá? Esse é um tipo. O segundo tipo, que é o que eu acho mais próximo do real, pessoal. Esse é o que traz resultados assim 95, 99% aproximados da conta real, tá? Que é esse aqui. Cada tick é baseado em um tick real. O que ele faz? Ele faz um teste baseado em cada segundo que aconteceu dentro do minuto mesmo, né? De negociação que aconteceu desde o dia 12 até agora, tá? Então ele é muito próximo realmente do real, ok? Este próximo aqui, né? OHLC, que é Open, High, Low e Close. Então ele pega o tempo de abertura, o preço de abertura do candle, o preço mais alto do candle, o preço mais baixo do candle e o preço de fechamento do candle. Esse é o que significa essa sigla aqui, tá? E ele faz um teste com isso. Só que o resultado ele traz um resultado, mas ele não é tão próximo do resultado real. E aí depois vocês podem fazer um teste aí na plataforma de vocês para vocês verificarem o que é mais real. Mas eu já falo de antemão aí que o resultado mais próximo mesmo que tem é esse cada tick é baseado em um tick real,
tá? Esses outros dois aqui, somente preços de abertura, não interessa para a gente, e cálculos matemáticos não interessa para a gente, porque a nossa estratégia não se baseia em cálculos matemáticos, nem somente nos preços de abertura de cada candle, tá? Então, a gente precisa realmente do histórico do que aconteceu em cada um dos minutos. Então, o melhor teste para a gente é cada tick é baseado em um tick real, ok? A moeda de depósito aqui é um valor fictício que ele coloca aqui para que vocês possam ver. Se eu tenho 10 mil reais de depósito, é importante aqui, tá, pessoal? Vocês vão, quando vocês pegarem o MetaTrader, ele vai vir aqui escrito USD, que é o dólar, tá? Então, se vocês forem testar agora e colocar em iniciar aqui, o robô vai rodar, mas ele não vai trazer resultados para você, porque a moeda de trabalho que nós temos aqui não é uma moeda, não é o dólar, tá? Então, qual é o código que se usa aqui da moeda brasileira? É o BRL, tá? Então, cadê o BRL escrito aqui? Não tem, pessoal. Então, vocês têm que escrever na mão, tá? Então, é B, letras maiúsculas, né? BRL, ok? Deixem escrito BRL aqui dentro, tá? Que aí ele vai atualizar os valores financeiros do robô para cada uma das operações que forem feitas, tá? Isso daqui é a proporção do ganho, né? Pode deixar desse jeito mesmo. Isso aqui é uma coisa interessante, pessoal. Quando a gente clica em visualização e clica em iniciar, a gente faz com que o robô, a gente consegue enxergar, ele vai mostrando o gráfico para a gente, minuto a minuto, ok? E vai mostrando para a gente como esse teste vai acontecendo, minuto a minuto, tá bom? Então, eu vou deixar aqui visualização aqui ticado aqui, né? Otimização a gente não vai usar por enquanto aqui agora. Depois eu vou explicar só para vocês mais para frente o que é esta otimização. E agora aqui, cliquei aqui, vou clicar no iniciar aqui. O que vai acontecer? Ele vai começar então, vai trazer aí para vocês, né? Eu vou abrir numa outra tela aqui para mim, né? Deixa eu dar vamos lá, eu vou trazer para cá, né? Eu tenho mais de uma tela, né? Então ele abriu o testador na minha outra tela. Então esse aqui é o testador, tá? Então o que ele faz? Ele vai testando, ó, vou pausar aqui, desde o dia, ó, às 9 horas da manhã do dia 12/12, e ele vai fazer o teste até a data final que a gente colocou lá, tá, pessoal? Então a barra de espaços, ela pausa e ela retoma, dá play e pause no teste, tá? Então se vocês quiserem parar o teste, clica na barra de espaço, clicou de novo, ele retoma o teste, tá? E aí ele está passando agora, não sei se vocês estão vendo agora, minuto a minuto do que acontecendo. Exatamente. E ali, o que ele fez? Como é muito rápido, o que aconteceu? Percebam que ele entrou numa operação aqui, quando deu exatamente ali às 9h54 da manhã do dia 12, o robô acionou uma informação de compra, ok? E aí ele entrou na operação comprando. Ele foi tão rápido que a gente não percebeu, mas se a gente olhar aqui nas operações, ele lançou uma ordem de entrada, uma ordem de saída, uma ordem de stop e 2 ordens de aumento de mão, baseadas exatamente nas configurações que estão que nós colocamos nos parâmetros de entrada do robô, tá? Então, ó, eu vou deixar aqui então, tá vendo? Ó, ele entrou rapidamente, ele entrou e saiu, né? Entrou e saiu da operação, né? Só que pra gente é muito rápido isso daqui, tá vendo? Quando eu pausei aqui, já apareceu aqui, ó. A segunda operação, a entrada, saída, o stop e os 2 aumentos de mão. Só que são essas operações e aí tem exatamente o que aconteceu aqui, né? Então, ó, ele lançou essas ordens aqui, tá? As ordens ficaram pendentes aqui e logo quando ele finalizou, cadê a ordem de saída? Ele pegou a ordem de saída, então o restante, assim que ele pega a ordem de saída, o restante das ordens que não foram utilizadas, ele remove, tá? E aí essa informação passa aqui para o histórico, tá? Então, aqui então ele entrou e saiu. Entrou no preço 87.860, saiu no preço 87.930, ganhou R$14 nessa operação, tá? Segunda operação aqui, ele fez a mesma coisa, entrou no 220 e saiu no 150, que ganhou mais R$14. Eu vou deixar então aqui rodando o robô um pouquinho, né? E vou deixar sem áudio. Agora, vocês nem perceberam aqui, não, eu achei que ele tinha entrado em uma outra operação, mas não entrou, tá? Então,
ele está rodando aqui, eu estou deixando o teste rodando, e olha só que interessante, eu vou deixar o teste rodando, eu vou minimizar este teste aqui, tá? Então, eu vou minimizar este teste, cliquei em menos aqui, e quando eu olhar aqui, o progresso do teste, tá vendo essa barrinha verde? Ela vai ser preenchida até o final aqui, então vai demorar um tempinho para que isso aconteça. Só que minuto a minuto, o que vai acontecendo? Ele vai posicionando aqui, ele vai criando um gráfico para a gente da evolução do nosso patrimônio. Então, ele vai fazendo, toda a operação que ele vai fazendo, o que importa para a gente é esse azulzinho aqui, tá? Que representa o nosso saldo, ok? Então, isso aqui, se eu voltar aqui agora ao testador de estratégia, ó, ele está fazendo aqui exatamente todas aquelas estratégias, continua fazendo todas as estratégias que a gente estava, as operações que a gente estava vendo, né? No histórico dele aqui, olha só aqui o acumulado, está R$ 174, no histórico, né? Ele ganha e perde em algumas operações, né? Para isso que a gente coloca os parâmetros do robô, né? Para que sejam, quando uma operação vai contra a nossa posição, ele saia da operação o mais rápido possível, sem tomar prejuízo, né? E quando ele ganha, maior parte das vezes, tá vendo? Essas operações de R$14 aqui, é o lucro que nós colocamos, o lucro máximo ali da operação, tá? Então, olha só, eu vou diminuir aqui, e a cada operação que vai acontecendo, então, tá vendo? Ó, ele vai colocando o gráfico aqui em tempo real, aqui, né? Então, vai mostrando para a gente, eu vou aumentar um pouco o tamanho para que vocês possam ver, tá? Ele vai mostrando o tamanho do nosso lucro ou do nosso prejuízo, tá? Então, pouco a pouco ele vai preenchendo isso daqui. Quando que vai terminar esse teste aqui? Se eu clicar na aba configurações, quando essa barrinha verde chegar aqui até o final aqui, tá bom, pessoal? Então, quando essa barrinha verde chegar até o final, aqui ele vai terminar o teste. Quando a gente clica no visualizador de estratégias, ele faz esse teste mais lento, porque demora assim, uns 3, 4 segundos para que ele passe por cada um dos minutos que aconteceram, né? Porque ele está gerando a informação visual de tudo isso que está acontecendo. Estamos agora no dia 14, tá? Começamos o teste, então, no dia 12, né? Então, qual é o resultado, por exemplo, que ele teve aqui desde o dia 12 e o dia 13? Ó, o robô ganhou R$ 395 nesses 2 dias aqui. E acreditem, pessoal, é muito, muito, muito perto do real mesmo, tá? Essa setagem que está trabalhando aí, que eu estou mostrando para vocês, é uma setagem que o pessoal do grupo de WhatsApp está trabalhando nesse último mês aí, né? Então, essas setagens aí a gente vai disponibilizando para o pessoal, uma orientação, ninguém é obrigado a seguir, né? Mas é uma orientação que a gente normalmente vai posicionando e que vai orientando aí o pessoal para que a gente vai mostrando aí, ó, galera, estamos com uma setagem aqui que está com resultado positivo, porque a gente fez um backtest antes e verificou que essa estratégia dá certo, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou testar isso daqui agora. O que eu vou fazer? Porque ele vai demorar muito até a gente chegar até o final do teste aqui agora. Então, eu vou dar um pause agora aqui na nossa gravação, ok? E quando ele chegar no final do teste, eu vou retomar aqui as nossas operações, tá? Então, daqui a pouquinho a gente volta, tá? Bom, pessoal, estou retomando aqui agora. O teste terminou, né? Então, o teste que eu fiz aqui, né? Ele está mostrando aqui para a gente, né? Então, a evolução do patrimônio, tá? Então, essa linha azul representa o quanto ele ganhou e o quanto ele perdeu também dentro desse mês, desde o dia 12 até o dia 27, que é o último dia que tem no histórico, tá? O histórico do dia 28, que foi na sexta-feira, ainda não foi atualizado na corretora Modal, que é a corretora que eu estou utilizando o MetaTrader aqui, tá? Então, perceba o seguinte, que aqui ele mostrou o resultado. Eu não quero entrar agora no mérito da questão assim, o quanto ele ganhou ou o quanto ele perdeu, tá? Mas, até porque a gente fez uma setagem básica aqui, né? A gente fez uma setagem que tem diversas possibilidades de melhorar, de deixar um pouco mais segura a setagem, né? E expor a gente a um risco menor, né? Por exemplo, neste dia aqui,
Percebam que eu estava vindo aqui numa curva de crescimento ascendente, né? Subindo, subindo, subindo. E neste momento aqui ele tomou um prejuízo, tomou um stop, né? Então depois a gente procura aqui no gráfico aqui, a gente verifica aqui onde que foi aqui pelo mais ou menos aqui, me parece que foi no dia 21 aqui. Então, né? Então foi no dia 21, depois a gente procura. Eu vou dar um F11 aqui para maximizar essa tela aqui, né? E vamos ver onde que eu acho. Cada uma das operações aqui estão posicionadas aqui no gráfico, tá? Ó, o stop foi aqui, tá, pessoal? Ele entrou aqui e subiu de uma cacetada só, né? Ele subiu, começou a subir, ele subiu quase 700 pontos, assim, sem interrupção, sem tocar em média, nem nada. Então ele entrou, pegou nosso primeiro aumento de mão, pegou o segundo aumento de mão e pegou nossa ordem de stop aqui, tá? Mas pelo horário que está aqui, né? Eu falo para vocês, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas consequência foi, com certeza foi consequência da abertura de Dow Jones aqui, tá? Isso daqui. E aí a gente tem um item no nosso robô que ele nos protege da abertura das bolsas, tanto da bolsa brasileira, né, quanto da bolsa americana, que é a Dow Jones, ok? Tá? Mas agora nós vamos clicar aqui nessa aba, teste de volta, né, que é do backtest, e ele vai mostrar para a gente aqui, eu vou dar uma aumentada aqui, né, para a gente poder ver quais são as informações que ele vai mostrando para a gente, tá? Então, olha aqui, qualidade do histórico, pessoal, 100%, ou seja, ele recuperou 100% dos tiques dentro deste período que aconteceu no mês passado, tá? No mês passado, em dezembro, né? Então, uma qualidade muito boa. Quanto maior for essa qualidade do histórico aqui, maior vai ser a certeza que os resultados são muito próximos do real, ok? Tá? Ele ganhou, então, ele teve um lucro de R$ 1.538 e um prejuízo de R$ 838. Sobrou limpo na conta R$ 700, ok? Aqui ele vai mostrando para a gente uma série de outras informações. O resultado esperado, o payoff está excelente, 5 acima de 2. Payoff de robôs acima de 2, 3 já são muito bons, tá? Depois eu explico cada um dos parâmetros desse aqui para vocês, né, em outro vídeo, senão vai ficar muito mais longo esse daqui, tá? Quantidade de operações que ele fez, total de negociação, 121 operações, posições vendidas, porcentagem de ganhos, 64, né? Posições compradas, ele fez 80% 57% das operações com 80% de ganho, tá? E aqui ele fez, na posição vendida, ele fez 64% das operações com 76% de ganho nessas operações, tá? Total de ofertas, né? 267, negociações com lucro 95, negociações com prejuízo 26, tá? Então tem 26 operações que ele entrou perdendo, tá? E 95 operações que ele ganhou. O maior lucro foi de R$ 124 e a maior perda foi de R$ 443, que é aquela perda lá que eu mostrei para vocês, tá? Média de lucro, R$ 16 16 na média por operação, né? E a média de perdas de R$ 32, tá? Ganhos consecutivos, pessoal, 15 ganhos consecutivos, tá? E quantas perdas consecutivas teve nesse daqui? 3 perdas consecutivas, né? A máxima quantidade de lucro consecutivo, ele ganhou R$ 315 em 15 operações, tá? E a máxima perda consecutiva foi essa, que é só daquela operação, R$ 443, tá? Então, a média de ganhos consecutivos, 5, e a média de perdas consecutivas, 1. Ou seja, ele tem uma média para cada 5 operações que ele ganha, uma ele perde, tá? E ele segue uma média melhor do que essa aqui quando a gente melhora os parâmetros de entrada lá, tá? Depois eu mostro aí para vocês. Entradas, né? Quantidade de entradas aqui, ele dá um gráfico para a gente muito apurado do que aconteceu, né? Então, entradas através do horário, tá? Então, 9 horas da manhã, né? Das 9 horas da manhã, ele entrou, esse verdinho aqui, significa que ele só ganhou, tá? Então, só teve lucro nas operações
que começaram entre 9 e 10 da manhã. E aqui 10, quando é vermelho, é perdas e lucros, tá? Então, a gente pode perceber que o horário que o robô mais entra é o horário das 15 horas, tá? Que ele tem a maior quantidade de operações. Entradas por semana, pessoal. Quarta e quinta-feira são os dias que o robô mais trabalha com essa setagem. Então, a gente consegue depois otimizar. A gente só fez o teste em dezembro, então só está mostrando o mês de dezembro aqui pra gente, tá? Olha aqui que interessante. Lucros e perdas por hora. 9 horas da manhã. Só ganhou. Entrou menos vezes, mas só ganhou. 10 horas da manhã. Ele ganhou bastante e perdeu um pouquinho, tá? O horário que o robô mais perdeu dinheiro, próximo às 13 horas, porque tem um reflexo daquela operação grandona que ele perdeu, tomou um stop lá, né? Então, 15 horas, ó, é um horário bom para esse robô operar, né? Porque ele ganha bastante e perde pouco, né? Então, você pode, por exemplo, criar um robô que ele só opere, por exemplo, que ele só opere no meio-dia, dá uma olhada no meio-dia. Entre meio-dia e 1h da tarde. Então, coloca um robô com parâmetro de entrada para que ele comece a operar no meio-dia e ele termina a 1h da tarde. A estatística, pessoal, diz para a gente que a chance maior é de ganho nesse período aqui, tá? Então, vamos lá, ó. Próximo gráfico, lucros e perdas por semana, tá? Terças-feiras, toda terça-feira ele só ganhou. Toda quinta-feira ele ganhou bastante. Então, por que não, né? Fazer uma setagem no robô em que esse robô só entre para operar na quinta-feira, né? Então a gente consegue, e para cada uma das estratégias, a gente consegue colocar um robô funcionando, né? Então nós vamos criar depois outras estratégias que vão otimizar o ganho do robô em segundas, terças, quartas-feiras, dentro de determinados horários. Um robô só opera na abertura, outro robô opera só do meio-dia a 1, entendeu? E tudo isso vai fazendo com que a gente melhore a nossa relação de lucros em relação às perdas, tá bom? Lucros e perdas por mês. A gente tem um histórico de dezembro, então mais ganhou do que perdeu, ok? Tá? E essas outras informações aqui não importam muito, né? Essa última informação que eu quero mostrar aqui para vocês, o tempo de operação, tempo mínimo de duração de uma operação. Pessoal, 14 segundos, cara. Gente, então ele fez... qual é o tempo mínimo? Ele entrou e saiu em 14 segundos e deu o nosso gain, tá? Tempo máximo de duração de uma operação, 10 minutos, tá? Mas olha que interessante isso daqui. O tempo médio de duração da operação, 2 minutos. 2 minutos, quase 3 minutos, na verdade, né? Então, o que acontece? O nosso robô ele é feito para isso, gente. Então... demora muito numa operação, é ruim para ele, porque a operação vai ficando contra as proporções, as estatísticas dele, entendeu? Então, a maior parte das vezes em que ele entra e sai rápido, são onde tem os ganhos mais consideráveis dele. Tá bom? Então, essas aqui são as informações que a gente tem aqui do gráfico, tá? Então, esse aqui é um gráfico, tá? E depois eu vou mostrar para vocês como a gente se protege de operações de questões como essa daqui, tá? Eu vou voltar aqui só para mostrar para vocês nas configurações, né, nos parâmetros de entrada, tá? Existem umas coisas que eu não vou falar agora aqui, tá? Mas depois, mais para frente, eu falo. Proteção e abertura dos mercados, tá? Então, quando eu ligo aqui, dou um clique duplo e ligo, coloco em True aqui, então eu estou ligando a proteção nas aberturas da Dow Jones e da Bovespa, né? Então, liga só na Dow Jones, liga na Bovespa. Então, por exemplo, eu vou ligar aqui na Bovespa e vou ligar aqui na Dow Jones também, tá? E em que horário? Dentro deste horário aqui, até, por exemplo, 13 horas e 13h30, mais ou menos, né? São horários em que, por exemplo, das 10 da manhã até as 10h50, são horários em que a gente tem, por exemplo, a possibilidade de proteger o robô contra oscilações fortes vindas de aspectos externos à bolsa, entendeu? Então, a gente consegue proteger o robô e colocar diversos outros parâmetros de proteção, outras médias de atuação, mudar a distância das entradas.
diminuir ou aumentar o tamanho do lucro, né? Então, proteções de patrimônio em relação a pontos de entrada, que chama break-even, ou trading stop, né? São informações importantes aí para a gente, né? Então, tudo isso daqui a gente vai mudar esses parâmetros depois para proteger, para deixar a gente mais protegido em relação a esse tipo de consequência negativa aqui que traz para o robô. Tá bom, pessoal? É isso então, o nosso vídeo já ficou bem grandão esse aqui, então eu sei que ficou um pouco extenso, mas vale a pena aí vocês chegarem até o fim aí para poder ver aqui o resultado final de tudo aqui e entender como melhorar aí. Então, resultado dessa história aqui, né? Esse backtest aqui mostrou pra gente o seguinte, que esta setagem que foi colocada aqui nesses parâmetros de entrada, se a gente tivesse feito essa setagem desde o dia 12 de dezembro até o dia 27, nós teríamos tido um lucro, né, de R$700, pessoal. Tá? Um lucro limpo na nossa conta de R$700, sem a gente precisar fazer nada, sem parar o robô, sem desligar. Tem muitas dessas situações aqui que a gente vai falar para vocês depois, por exemplo, situações como depois dessas outras perdas menores aqui que tiveram, que possivelmente isso aqui tem a ver com notícias, né? E a gente segue um calendário de notícias que a gente aconselha o pessoal a parar o robô enquanto vai ter uma notícia que pode impactar muito o mercado, entendem? Então, o grupo de WhatsApp ele ajuda muito em relação a isso, porque as pessoas vão postando as informações e vão umas alertando as outras, né, de forma a deixar para todo mundo mais seguro, porque o que acontece é isso. O objetivo do grupo é fortalecer o ganho das pessoas, né? Então, cada um entende o seu papel dentro do grupo e daqui a pouquinho você que está entrando, por exemplo, agora neste grupo, vai conseguir também trazer novas informações. Então, fica sabendo, por exemplo, pessoal, tem em tal hora, por exemplo, vai ter o presidente dos Estados Unidos vai fazer um pronunciamento em relação à taxa de juros do mercado americano. Então, é um exemplo de coisas que a gente está sujeito todos os dias a isso, que com certeza trazem muita oscilação aqui. No instante em que ele começa a falar, o mercado voa aqui no Brasil, tá? Então, para a gente é muito importante nessas situações a gente ter um pouquinho de precaução, aí seguir um pouco mais com precaução, desligar o robô enquanto ele não volta para a normalidade e tal, né? Então o pessoal vai se ajudando muito em relação a isso. Então, este tipo de operação aqui, este tipo de perda que aconteceu aqui neste período aqui, é um período aqui que a gente consegue se proteger e consegue, a gente não consegue se livrar 100% de perdas, né? Então tem diversas situações, né? Então, em que vocês veem aqui a linhazinha azul caindo, né? Então foram situações em que o robô perdeu. Entradas do robô que ele entrou e não foi positivo o lucro, foi negativo, tá? Só que a médio e longo prazo, essas pequenas perdas, o robô tira de letra, pessoal, ó. Vocês não vão nem percebendo conforme vai subindo, porque a quantidade de ganhos é tão maior do que a quantidade de perdas, né, que ele faz com que essas pequenas perdas não sejam nem perceptíveis. Então, o robô é feito para isso, tá? Ele entra e sai, se a operação está indo contra, ele sai rapidamente, tá? E agora, as situações em que aconteceu uma coisa muito forte, né, uma variação de preços muito brusca, então aí o robô ele pega a nossa ordem de stop e o nosso stop está lá exatamente para isso. Então, pessoal, só para vocês entenderem, nessa operação aqui ele perdeu, né? Só que olha o acumulado, né? Olha o acumulado do mês, né? Se a gente fosse traçar uma integral aqui do que aconteceu no mês, a gente teria uma linha mais ou menos passando aqui. Eu vou ver se eu consigo depois colocar isso aqui como se fosse um gráfico para vocês, né? Como se fosse uma linha, só para mostrar que o resultado entre lucros e prejuízos foi positivo, tá? Então chegamos aqui em a informação de que a gente fechou com um lucro de R$700 com essas operações, operando bem tranquilamente. Dá para operar mais tranquilamente ainda do que isso, tá? Dá para entrar com
com mais precaução nas operações, a gente controla tudo isso daqui no nosso robô, tá, gente? Então, basicamente, esse vídeo aqui era para mostrar para vocês como fazer para vocês terem a certeza de que a estratégia de vocês dá certo ou dá errado, tá bom? Grande abraço!